Galerinha aí do terceiro ano! E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje essa videoaula vai falar sobre associação de resistores em série e em paralelo. Ou seja, a associação de resistores ela é uma matéria, uma parte da eletricidade que estuda, óbvio, dentro do circuito simples, uma forma de você encontrar o resistor equivalente. Poxa, professor, mas o que é isso? Digamos que o resistor equivalente ele seja um resistor que você possa substituir, um resistor só que possa substituir no lugar de todos os outros resistores do circuito simples. Exemplo, vamos supor que nós tenhamos 3 resistores em um circuito simples. Caso eu queira encontrar um resistor equivalente, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar um valor de um resistor que vai equivaler, ou seja, vai ter a mesma função destes 3 resistores que estão no circuito simples. Ou seja, se eu encontro um resistor que faz o trabalho desses outros 3, eu vou substituir o resistor equivalente por esses 3 resistores. E isso facilita e muito a resolução dos cálculos das equações de primeira lei de Ohm e potência elétrica. Também muito utilizado na segunda lei de Ohm também. Ou seja, nós usamos essa técnica de associação de resistores para facilitar os cálculos para que a gente possa encontrar a corrente do sistema, né, do circuito simples, ou a DDP, ou até mesmo a potência total do meu circuito, e aí desenvolver a cada componente do meu circuito anterior, antes de eu colocar o resistor equivalente, passo a passo, aquilo que está sendo explorado pelos exercícios, ok? Então vamos lá para o encontro dessa associação de resistores. São 2 formas de associar os resistores. Eu posso associá-los de forma em série ou associá-los em forma de paralelo, ou seja, associação em paralelo desses resistores. A primeira forma vai ser a associação em série. Vamos lá? Bom, a associação em série compartilha apenas um nó em um circuito, né? E eu vou mostrar isso para vocês logo abaixo. Maravilha! Bom, a forma de encontrar esse resistor equivalente, resistor equivalente, o EQ de equivalente, é igual à soma dos meus resistores, seja lá quantos forem. Então, a associação em série é bem facinho de achar o resistor equivalente. Ou seja, se eu tiver N resistores, eu vou somar até N resistores. Poxa, professor, mas o que significa esse N? Aqui eu dei o exemplo de 3 resistores. Se esse N for uma quantidade de 5, eu vou somar até 5. Se o N for uma quantidade de 10 resistores, eu vou somar até 10, né? O N é só uma situação acadêmica, tá? Bom, quais são as regrinhas importantes da associação em série que eu tenho que guardar e eu coloquei aqui em vermelho? Toda vez que você tiver um circuito elétrico e a associação de resistores for em série, a corrente elétrica ela vai ser igual para todos os resistores. E a DDP vai ser diferente para cada resistor. Significa o seguinte, que neste exemplo abaixo, a corrente elétrica vai ser a mesma para todos os resistores, ou seja, o resistor 1 e o resistor 2, já que eles estão associados em série. Mas vamos lá, professor, vamos entender por que eles estão em série utilizando essa regrinha do compartilhamento de apenas um ponto. Olha só, eu coloquei este símbolo aqui, significa DDP, né? Ou seja, uma bateria, uma pilha, né? Ou um gerador. O que vai acontecer? Eu coloco um nó logo depois do meu componente gerador, bateria ou pilha, ou seja, da minha DDP. Depois de outro componente eu boto outro nó, né? O nó número 2. Depois do outro componente, não tem nada, eu vou colocar entre a bateria e o resistor um nó. Poderia ser aqui, mas eu coloco apenas um nó entre esses 2 componentes. Muito bem, o resistor 1 ele está ligado no nó 1 e no nó 2. E o resistor 2 está ligado no nó 2 e no nó 3.
Percebam que o R1 e o R2 compartilham apenas um nó, ou seja, o nó 2. Como eles estão compartilhando apenas um nó, nós dizemos que eles estão associados em série. E a forma de encontrar o resistor equivalente é somando o valor de R1 com o R2. E aí eu encontrei o meu valor equivalente, ou seja, um resistor que vai fazer o trabalho desses dois. Bom, e o que você quer dizer com essa parte em vermelho? Quer dizer o seguinte, que a corrente que circula aqui ela vai ser a mesma para o resistor 1 e para o resistor 2. Mas a DDP, que é a voltagem, né? A tensão elétrica, a DDP, que vai estar com a unidade de medida em volt, ela vai ter um valor para R1 e um valor diferente para R2. E obviamente que a soma dessa DDP do R1 mais a DDP do R2 tem que dar o valor da minha DDP total, tá? Muito bem, agora vem comigo que nós vamos falar sobre associação de resistores em paralelo. Muito bem, a associação de resistores em paralelo compartilha dois nós em um circuito. Olha que legal. E a forma de encontrar a resistência equivalente é 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3 e vai até o N, seja lá quantos resistores eu tiver. E agora as regrinhas elas vão mudar, vai ser o contrário da associação de resistores em série. Por quê? Porque agora a corrente elétrica muda e a DDP permanece igual para os resistores em paralelo. Vamos lá? Olha só, depois da minha bateria eu boto um nó. Como não tem nada até aqui, esse nó 1 poderia estar aqui ou aqui. Bom, passados os resistores eu tenho um outro nó que pode estar aqui ou aqui, tanto faz. O que é importante de observar é o seguinte, o meu R1 está ligado no nó 1 e no nó 2, e o meu R2 também está ligado no 1 e no 2. É como se eu tivesse um fiozinho aqui junto com outro fio. Imagina que o R1 tem um fio e o R2 tem outro fio diferente. O que vai acontecer? Eu vou pegar esses dois fios e vou torcer junto com o fiozinho da minha bateria, ou ligando no polo positivo da pilha, por exemplo. Então eu estou dizendo que esses resistores estão em paralelo. Por quê? Porque eles compartilham dois nós, o 1 e o 2. Então essas regrinhas vão valer para a associação de resistores em paralelo, ou seja, corrente elétrica diferente vai passar uma corrente diferente da corrente que passa no R2. Mas a DDP vai ser a mesma para o R1 e R2. Agora, para que a gente possa finalizar o nosso vídeo sobre associação de resistores em série e em paralelo, eu tenho uma regrinha prática para vocês para descobrir o resistor equivalente quando tiver apenas dois resistores em paralelo. Ou seja, nós vamos usar essa regrinha. Ao invés de fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né, e achar o resistor equivalente, eu posso usar essa regrinha direto para cada dois resistores em paralelo. O que eu faço? Eu monto uma fração onde em cima eu vou fazer os dois resistores multiplicados e embaixo eu vou fazer a soma desses dois resistores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer esse cálculo aqui do lado. Suponhamos que esse R1 tenha o valor, por exemplo, de 6 ohms. Tá? E vamos imaginar que esse resistor em série, né, esse R2, seja o valor de 4 ohms. E eu quero encontrar o resistor equivalente desses caras. Bom, como são dois resistores, eu posso ir para a regrinha prática. Como ficaria? Os dois resistores multiplicados em cima e os dois resistores somados no denominador. Em cima ficaria 6 vezes 4, 24, dividido por 6 mais 4, 10. Dividindo 24 por 10, eu vou ter um resistor equivalente de 2,4 ohms.
Caso eu tivesse feito por aqui, eu encontraria também os mesmos 2,4 ohms, já que estamos falando de apenas 2 resistores em paralelo. E aí o aluno me pergunta, professor, peraí, mas digamos que eu tenha 4 resistores em paralelo, eu não posso fazer a regrinha prática desses 2 e o resultado faço uma nova regra prática com o terceiro e o resultado eu faço uma nova regra prática com o 4º resistor? Sim, você pode, né? O importante é que você encontre o caminho que seja mais fácil para você encontrar o resistor equivalente. Tudo bem? Então, a aula de hoje, a videoaula de hoje sobre associação de resistores, série e paralelo, fica por aqui. Então eu digo para vocês, um grande beijo, um grande abraço e tchau!